amantes da cultura e não só. Eu sou Felele de Papel, o artista, e este é o Ocupópia Podcast, a sua casa, a sua oficina, o seu laboratório, onde pensamos e vivemos a cultura. Se não nos siga, clica no link abaixo e siga-nos, partilhe, para que possamos ganhar mais seguidores e possamos transmitir e compartilhar com o maior número possível aquilo que tem sido o nosso programa. Hoje, para não fazer diferente, temos alguém convidado e vamos falar sobre a importância do resgate dos valores culturais africanos. É possível, em 2025, falar de resgate? Faz algum sentido? Quem nós somos? Nós somos africanos ou nós somos assimilados? Essas questões serão respondidas dentro em breve. Convido-lhes a pegar numa esferográfica e um bloco de notas para tomar mesmo notas, porque aqui é uma aula que nós vamos receber tal como tem sido. O nosso convidado de hoje é o Soma Mandinga. Ok, muito obrigado. Soma Mandinga. Espero ter pronunciado bem, se não pronunciei já me vai corrigir. Ele que vem em representação do movimento Ubuntu no Ambo. Seja bem-vindo ao Ocupópia Podcast. É um prazer tê-lo e desde já sinta-se em casa. Aqui a cultura reflete nas nossas vivências. Nós vivemos e respiramos a cultura. Uma cultura que nós precisamos resgatar e conhecer cada vez mais. Muito obrigado. Tondele Topandula, irmão Felele de Papel. É sempre um prazer. E nós, enquanto movimento Ubuntu, nos sentimos bastante felizes quando temos um espaço que é para falar de nós, para nós, sobre os nossos assuntos. Então, me sinto agradecido e também, em representação do movimento Ubuntu, mais uma vez agradecer, né, por estarmos aqui presentes hoje. No movimento Ubuntu é coordenador? Como é que é a denominação? Olha, eu começaria a apresentar o movimento. Sim. O movimento Ubuntu é uma associação pan-africana. Okay. Uma associação pan-africana que temos como ideologia a afrocentricidade. Nós temos estado a debater sobre vários assuntos ligados ao nosso povo. Nós temos estado a lutar para a emancipação e, como é que eu posso dizer aqui, estamos a lutar contra a opressão de um sistema implementado que visa essencialmente menosprezar aquilo que é o povo africano. Então, o movimento Ubuntu tem várias lutas e várias frentes. A autodeterminação do povo africano, a emancipação do povo africano é mais uma delas. Então, é um movimento recente para aquilo que é a luta pan-africana. Okay. Mas em Angola tem estado desde 2015, 2016 a lutar, né? Enquanto, vamos aqui usar o termo lutar, mas é um movimento, na verdade, de ajuda para despertar os irmãos que estão um pouco a dormir, né? Relativamente sobre os nossos assuntos. Okay. Aqui no Ambo, abrimos um núcleo em 2020, se a memória não me atraiçoa, em 2020 e 2021. Temos a nossa sede, temos um espaço onde temos mantido nossos encontros e diálogos com outros irmãos, que é no Senfotep, nosso parceiro desde o início. E estamos ali, né? Sim.
Bem, eu estou aqui à procura de uma publicação para começarmos a nossa entrevista, mas tão logo ela aparece, Ok. eu vou fazer menção a isso. Sem problema. Nós vamos falar sobre a importância do resgate dos resgate. valores culturais africanos. Africano. O que lhe apraz em gesto de introdução quanto a esta temática? Olha, olhando para esse tema, pronto, estávamos aqui a falar efetivamente que pronto, somos o único povo que ainda lutamos em resgatar os nossos valores. Né? Nós estamos a falar de resgate porque efetivamente em determinado tempo nós perdemos os nossos valores. Né? Mas também isso é porque pronto, a história todo mundo domina, nós fomos invadidos por outras pessoas, invadidos, e depois entramos num processo de colonização. Né? A invasão envolveu a escravidão, né? Que é um processo de pessoas escravizadas, vamos estar a se tratar, e é isso mesmo. Processo de pessoas escravizadas, depois o processo de colonização, Sim. até transformar o homem africano em assimilado, porque foi um processo, né? Ok. Que é na elevação do próprio ego do homem africano, ainda assim queria se fazer parecer ao homem branco colonizador, né? Que é esse processo dos assimilados, né? Nos tornamos assimilados, e isso foi o período em que nos levou a essa perda de valores culturais Sim. africanos. Hoje por hoje, existe aquilo que nós chamamos de manutenção do poder, que em outros termos vamos chamar de manutenção de poder, o que eu estou a chamar de manutenção de poder, que é na verdade a neocolonização. Okay? Que é um aspecto social muito interessante, que nós africanos hoje não queremos debater sobre isso, que essa manutenção existe a partir das instituições que até agora nós não somos totalmente independentes em termos de instituições. Okay. Então, infelizmente, ainda somos o único povo que está a lutar em resgatar valores. Ainda assim, infelizmente, né? Infelizmente. Sim, e nesta cena, quais são ou seja, como podíamos definir os valores culturais africanos? Como podíamos caracterizar, já que a África, em termos culturais, é heterogênea, mesmo Angola é heterogênea, então obviamente. Como podíamos caracterizar? Nós temos diversas culturas dentro do continente africano. E hoje a cultura africana não se restringe apenas no território africano, porque temos outras Áfricas também fora, nossos irmãos que foram levados. Sim. Que esses ainda, alguns mantêm, então, alguns valores africanos, mas propriamente olhando para aquilo que é a cultura, a diversidade cultural africana, sim, são várias, conforme nós estamos aqui a concordar, são várias culturas, mas que no fundo há um denominador comum da cultura africana. Okay. Por exemplo, e nós vamos ver isso na dimensão daquilo que o próprio africano define como divino, daquilo que o africano define como cultura, identidade própria. Então, ali vamos encontrar denominadores comuns. Não há diferença, né? Não há diferença. Pronto, vamos aqui olhar para o termo banto, ok? Sim. Se nós olharmos para aquilo que é o termo, a terminologia banto, que é um nome que também não fomos nós africanos que atribuímos, é um nome que também o europeu nos atribuiu, ok? Por isso vamos encontrar estudiosos, como grandes estudiosos africanos e panafricanistas, defendem, e o professor Teofilo Benga, ele defende, fala sobre os povos Ngala, Douala, okay? Ele prefere usar isso, mas isso do ponto de vista da etnologia. Okay. Mas, enfim, o divino aqui, por exemplo, no nosso espaço territorial, né, que é o Ambo, o divino é igual ao divino, por exemplo, aquilo que é definido tanto no Império Lunda Chokwe, é o mesmo que é definido, por exemplo, no outro povo do norte, que são nossos irmãos do Congo. Então, aqui vamos encontrar denominador comum na cultura africana. Então, nós não estamos separados espiritualmente, pelo menos, entre os povos africanos.
Agora, essa separação surge depois. Okay? Essa separação surge depois, que efetivamente... Mas olha, já vamos chegar na separação. Okay. O que gostaríamos de perceber numa primeira instância é, assim, se tivéssemos que anotar, por exemplo, os aspectos comuns que fazem, que transcendem nos valores culturais africanos. Quais são esses aspectos? Bom, falou-se da espiritualidade. Da espiritualidade, que é o divino, ok? A própria língua, ok? Porque a língua é um fator fundamental para a determinação daquilo que é a cultura. A língua e o nome, né? Depois vem o território. Sim. A própria língua, nós vamos encontrar denominador comum, por exemplo, nas línguas. Né? Vamos entender que é para as pessoas lá em casa também perceberem. Sim. Erroneamente usamos de povos banto. Mas se pegarmos o Umbundo, o Quimbundo, há um denominador comum. Sim. Então, nós temos as nossas línguas tão próximas que transcendem as fronteiras. Okay? Transcendem as fronteiras. A língua, a forma de entender o divino, a forma ou a visão de mundo para o africano. Okay? Assim se posso compreender melhor. A visão do mundo para os africanos é semelhante. Certo. É semelhante. Falou-se da língua, falou-se da espiritualidade. E enquanto nós falamos da língua, nós estamos a falar da língua portuguesa, porque há quem defenda que a língua portuguesa também é nossa, porque há quem nasceu que tem a língua portuguesa como língua materna. Como se explica nesse... Olha, é muito interessante, porque para alguns vai fazer sentido essa abordagem, mas é errado, okay? É errado. Aliás, porque na perspectiva daquilo que é o nosso tema, exatamente o resgate de valores culturais africanos, okay? Não se revê, por exemplo, não podemos... um choco, um ganguela, um ovimbundo, olhar para a língua portuguesa como a língua materna, ok? A dado momento sociológico, ok? E que não foi uma paixão, não foi de livre vontade, livre e espontânea vontade do povo africano, adquirir a língua dos outros como sendo a nossa língua, ok? Então, não é verdade que a língua portuguesa é materna porque, se calhar, e é isso que funciona, as nossas famílias, depois do processo de colonização, ok? Depois do processo de colonização, assimilacionismo, né, que é o processo que tornou as pessoas assimiladas, porque havia um momento social em que o próprio africano viu que há vantagens em ser igual ao opressor do que manter as nossas bases. As mudanças, a mudança da língua é um processo, a mudança do nome. Então, aqui houve uma alteração daquilo que é a identidade cultural do nosso povo. Okay? Então, não é verdade, nós não podemos aceitar isso hoje. Porque, vê, todo e qualquer povo no mundo ele precisa de uma autodeterminação. E nós não seremos africanos, não seremos ovimbundos, se ainda acharmos que falar português é positivo e admitir que o português é a nossa língua materna. A dado momento, e aliás, nós estamos a ter uma comunicação em língua portuguesa, porque é a língua que nós podemos nos entender por uma questão, isso aqui é circunstancial, não é uma vontade. E enquanto povo, nós não podemos ter orgulho de estar a falar a língua portuguesa, o inglês, aquilo pertence a outro povo. A língua, como disse, o nome da pessoa. Só um detalhe, vê que no processo, por exemplo, de nomenclatura, sim, ok? Vamos assim chamar, sim, ok? Não se dá nome à toa. Como assim? O nome, por exemplo, hoje em dia, por causa de influências externas à nossa cultura, nós hoje estamos a olhar para um mundo globalizado. Há uma influência externa tremenda, por exemplo, as famílias estão constantemente ligadas a conteúdos estrangeiros, novelas, filmes. Hoje é possível encontramos nomes, por exemplo, turcos também, por causa da influência da Turquia.
Por exemplo, em Angola, podemos encontrar nomes portugueses, ingleses. Pronto. Não estamos aqui a dizer que as pessoas não devem fazer. Pronto, têm essa liberdade, mas culturalmente falando, nós não vamos encontrar um Adelson, ok? Um Johnson, por exemplo. O Felele não teria um filho chamado Johnson, porque Johnson é filho do João, na língua deles. Então, nós aqui, o nome não se atribui à toa, porque é a partir do nome, que eu vou determinar a minha vida. Por isso que tem um momento, o nascer, o casamento e a morte. Então, aqui há um momento importante, porque o nome vai determinar exatamente como é que vai ser a tua vida. E o nome também pode... Imagina que determinado casal tenha gêmeos. Sim. Altera, inclusive, o nome do pai e da mãe. No nosso caso, o pai torna-se Sonjamba e a mãe Nonjamba. São nomes que hoje desapareceram também. Desapareceram, mas porque há também uma influência. Por isso é que nós estávamos aqui a falar, a princípio, que esse processo, imagina, desde a invasão, sim. Okay? Vamos entender, desde a invasão de outros povos, e para ser mais específico, os povos portugueses, sim, no território que nós chamamos Angola. Okay? No território que nós chamamos Angola, depois da invasão, o processo que levou pessoas africanas, estudiosos, reis, rainhas africanas, a se tornarem escravizados em outras áreas do mundo, em outros territórios, depois veio aquele processo que nós chamamos de processo de colonização. Sim. Esse processo de colonização teve uma grande influência naquilo que foi a determinação do próprio povo branco, ou o povo europeu, português, no território angolano. Okay? Imagine que depois do processo de colonização veio o processo de independência. Hoje, né, assim, entre linhas, podemos entender que pronto, nós somos independentes. Nós vamos celebrar 50 anos de independência. Mas é importante referir também que tipo de instituições nós temos, que tipo de independência nós ganhamos. Okay? Porque se eu sou independente, ainda assim sou obrigado por uma instituição, que é a tutela do Ministério da Justiça, que há uma lista de nomes, uma lista de nomenclatura a nível nacional, em que não é permitido, por exemplo, nomes africanos. Sim. Deixa-me só aproveitar essa deixa. Sim. Eu acredito que deves conhecer o Pandambuta Ken. Conheço, e no Sermão de Luta, e desde um abraço também. Ele recentemente teve dificuldade. Falamos na segunda-feira, hoje é terça, falamos no sábado. Ele teve dificuldade em nomear, em registrar os seus filhos por conta da questão dos nomes. Os nomes foram chumbados. Será que nós já temos a independência cultural como deveríamos, dentro do resgate, sem sair daí? Não temos. Okay. Se for assim, não temos uma independência como tal, porque a língua ainda ficou. Não temos políticas concretas, por exemplo, de emancipação ou então de valorização das línguas nacionais. Essa questão do nome, e traz aqui um exemplo muito específico, e há vários. Não só os nomes, a própria imagética. Por exemplo, nós não temos autoestima alta, pronto, se é assim que se diz, né, em português, mas pronto, não temos aí autoestima. O africano não se valoriza a ele mesmo. A questão do nome é uma luta constante. É uma luta constante. E o nome não é meramente estético, não é uma forma só de chamar, ok? O nome vai determinar a pessoa no tempo e no espaço. Espera aí. Porque deixa eu ver o que entendi. O nome determina a pessoa no tempo e no espaço. Porque imagina, quando em Ubuntu, quando você aparece alguém e diz assim, meu nome é Ossi, né? Ossi. O que significa? Ossi. Significa que é gêmeo, não? Que é gêmeo. Sim. E que tem um jamba. Sim.
Mas quando você diz Rossi, te leva num espaço que é representado pelo povo ovimbundo, porque não vai encontrar Rossi na China. Ok. Provavelmente vamos encontrar também gêmeos na China. Sim. Mas Rossi em Jamba não tem na China. Ok. Então, o nome te situa geograficamente. Ok. Ok? Se eu digo assim, o meu nome é Susso, é Vambi. Eu, por exemplo, tenho amigos com sobrenome Evambi. Esse indivíduo é Evambi. Ele te situa o mês em que ele nasceu, ok? O mês em que ele nasceu. Então, o nome está para além daquilo que é uma questão estética, ou chamar apenas a pessoa. Sim. E hoje, infelizmente, por falta de conhecimento, os nomes são atribuídos de forma aleatória. Ok. De forma aleatória, eu gostei de um nome, está a ver agora a febre de juntar o nome do pai e da mãe. É que depois, quando o teu filho se torna um delinquente, você não sabe justificar porque você chama aquele nome de delinquente e ele responde. Então, espiritualmente, ele está direcionado para aquilo. Ok. Então, se estamos a falar que o próprio nome até vai alterar um contexto social, porque o nascer de gêmeos altera até inclusive o nome dos pais. Então estamos a falar que o nome tem um grande peso do ponto de vista cultural. Então, mas eu que voltando ainda à questão que me apresentou, sobre o processo, né? O processo de... estávamos a falar sobre Estamos a falar sobre se temos independência, sim, efetivamente. nós estamos a celebrar, pronto, esse ano vamos celebrar 50 anos de independência. E eu queria entender, a independência que nós temos é uma independência total, parcial, ou, se quiser que eu seja mais específico, nós já temos a independência cultural como tal, como deveríamos? Não temos, porque nós estamos a debater esse tema hoje, que é o resgate de valores culturais, e não temos porque as nossas instituições ainda, infelizmente, não são instituições independentes, ok? Do ponto de vista cultural, por exemplo, o casamento, né, o alambamento, é uma instituição cultural. Ok? É uma instituição cultural. Mas hoje, eu não sei se existe uma outra realidade a nível do mundo. Hoje, o africano e o africano de Angola é o único que casa em 3 ou 4 sítios. É o único que casa as duas famílias casam, que para nós africanos é essencial. Ok? Porque aqui a construção do Estado começa no casamento. Ok? As duas famílias casam-se, mas por influência externa, por não sermos independentes, ainda vou ser obrigado a ir casar no registro que é o Estado criado, que é esse Estado, que é a instituição colonial, ok? Que o teu casamento só é reconhecido por uma instituição colonial. Então você me disse, 2025, Angola é independente? Não. O teu casamento só é reconhecido por uma instituição colonial. Ok? E não estamos aqui a falar que, por exemplo, a questão do notário, é o notário, né, que faz. Pronto. Não estamos a falar que é uma instituição errada. Não é. Mas é que seria o notário teria os preceitos, ou então teria o regulamento, as leis deles, adaptadas àquilo que é a nossa cultura. Ou seja, a questão do alambamento, que é o nosso casamento tradicional, devia determinar as leis, as leis convencionais, né? Essas leis do próprio Ministério da Justiça, a questão do casamento. Depois tem aí o casamento religioso. Todo esse processo deveria se subordinar ao alambamento, ao casamento tradicional, é isso? Porque assim, o que acontece? Sempre que você não se mantém na tua cultura, o que vai acontecer? Você tem sempre um desconforto. Ok.
se você não se mantém naquilo que são os preceitos culturais teus, tudo vai parecer adaptação, tudo vai parecer desconforto. Por isso é que você é obrigado a trabalhar muito para ir casar, ter que ir no registro, ter que ir na igreja, ok? Que é uma instituição também sagrada para os outros, ok? Então, toda essa curva aqui, por que tem que se fazer esses 3 sítios? Por que se um basta para se reconhecer? Então, ainda não somos independentes em algumas instituições. O que nós devemos fazer? A grande luta, e aí eu chamo a atenção sobre o angolano hoje, despertar sobre conhecimentos do panafricanismo, porque a única ideologia que vai efetivamente libertar o nosso povo é o panafricanismo. Fora o panafricanismo, tudo é aventura, tudo é ilusão para o povo africano. Porque as pessoas pensam que o Repita essa parte, repita, é muito convidativa e muito forte no ponto de vista espiritual. Exato. Ou seja, o único meio para a liberdade... A única ideologia possível para o africano, e principalmente o africano angolano, tornar-se independente, é por via do panafricanismo. A única ideologia é o panafricanismo. Tudo que vira fora do panafricanismo é uma mera ilusão. Por quê? Porque vai se tornar adaptável. Okay. Mas aqui também é uma outra visão que eu gostaria de despertar lá em casa. É que as pessoas pensam que o panafricanismo é contra o desenvolvimento. O panafricanismo é tornar-se... quer dizer, o panafricanismo é... arcaico mesmo. É arcaico. É atrasado okay? mesmo. Exato. E há uma outra versão do panafricanismo, que o panafricanismo é a versão do eurocentrismo. Não. Porque o panafricanismo, e vamos entender, se nós olhamos historicamente os factos, a evolução do panafricanismo e tal, foi por via do panafricanismo que a África começou a pensar em independência. Né? Foi por via do panafricanismo. E é por via do panafricanismo que estava a se pensar em desenvolvimento em África. Mas, por questão de ilusão, questões de ilusão, daquilo que visão dos líderes africanos, o comodismo e a adaptação excessiva daquilo que era o Estado atual. Então, o que eles fizeram? Eles não olharam para o panafricanismo como uma solução. Não pensaram no panafricanismo como uma solução. E hoje, por isso é que você tem o teu governante a mandar os filhos fora, ele estuda fora, se trata fora, ok? Então, essas são situações